Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Abra sua Bíblia no Salmo 68, Salmo de número 68. É um salmo bem extenso, 35 versículos. Nós não vamos discorrer sobre o salmo, todo o salmo hoje. Nós faremos em duas partes, hoje e domingo que vem. Então, Salmo 68. Hoje nós iremos até o verso 14. Salmo 68, 1 a 14. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar. Maravilhoso e eterno e glorioso Deus, cuja santidade, majestade e beleza são inigualáveis, cujos mandamentos e preceitos são perfeitos e transformam o nosso coração. A Ti clamamos por meio de Teu Filho, Jesus Cristo, que nos instruas, nos moldes, nos transformes para, com a Tua palavra e com o Teu poder, por meio do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra agora será lida, exposta e aplicada aos nossos corações, realize a obra que o Senhor tem para nós nessa ocasião. Tire de nós, ó Deus, todos os empecilhos nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, em nossa mente e coração, para que possamos atentamente ouvir a Tua palavra. Assim, ó Pai, pedimos que acalme o nosso coração agora e dê-nos total atenção ao que o Senhor nos dirá. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Antes de lermos, nós leremos conforme discorrermos sobre o Salmo. Desde o Salmo 65 nós temos tratado sobre o louvor de um coração agradecido. E como nós temos dito, o Salmo 65 a 68 tratam desse tema. E hoje nós, então, hoje, domingo que vem, nós encerraremos então essa série de sermões, cujo assunto é o louvor de um coração agradecido, né? Nós temos refletido sobre a importância da gratidão, do louvor a Deus, louvar a Deus, ser grato a Deus pelo que Ele tem feito em nossa vida, é o nosso dever. E é para nós também motivo de grande alegria e de grande honra para nós podermos louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor e sermos então agradecidos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? Mas sabe quando você está diante de uma situação extrema, de extrema responsabilidade, para a qual você se vê impotente, e você começa então a recordar dessa sua limitação, dessa sua fraqueza, mas aí então você olha para o seu passado e vê quanta coisa Deus já fez na sua vida, quanta coisa você já fez, movido pelo poder de Deus, movido pela graça de Deus, você conseguiu executar tantas coisas. Este salmo fala justamente sobre isso. Davi estava diante de uma situação que exigia dele muito cuidado. Ele estava para trazer a arca da aliança, a arca do Senhor, que estava na casa de Obed-Edom, estava para trazer para Jerusalém. Uma vez ele tentou trazer, mas fracassou, porque fez do jeito dele, fez do jeito que ele achou que deveria fazer, inventou coisas, e nós sabemos que Deus pesou a mão sobre Davi, e naquele dia, Uzá, um dos servos de Davi, Uzá veio a morrer, porque Davi estava fazendo tudo errado, estava trazendo a arca da aliança sobre os ombros, sobre
carro de boi, em vez de transportá-la sobre o ombro dos sacerdotes. Davi estava inventando coisas e o resultado foi drástico. Depois disso, ele deixou a Arca da Aliança na casa de Obed-edom por algum tempo. E ele ficou pensando, como trarei a mim a Arca do Senhor? Como eu trarei a Arca do Senhor para Jerusalém? E então Deus concedeu a Davi essa oportunidade. Este salmo foi escrito justamente para ser um cântico entoado na ocasião em que Davi estava trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. No decorrer da procissão, eles trazendo a Arca da Aliança, eles cantaram este salmo, eles entoaram este salmo, e este salmo ficou registrado, então, para o louvor, para que a congregação do povo de Deus sempre louvasse a Deus, entoando este salmo. Esse é o pano de fundo deste salmo. Essa é a circunstância que levou Davi a escrever este salmo. E recordar, então, os grandes feitos de Deus. Davi fez isso neste salmo. Ele começou a recordar os grandes feitos de Deus no passado, o que Deus havia feito pelo seu povo. E Davi, recordando os grandes feitos de Deus, então ele se viu capacitado, então ele trouxe a Arca da Aliança. E ele entoa esse louvor ao Senhor, enquanto trazia a Arca da Aliança para Jerusalém, recordando os grandes feitos de Deus. E recordar os grandes feitos de Deus não é não só em nossa própria vida, mas também na vida de outros servos de Deus, é algo que fortalece a nossa gratidão e intensifica o nosso louvor. Como nós falamos agora há pouco na escola dominical, por isso que a vida em comunidade, a vida como igreja, estarmos envolvidos com a igreja de Cristo, é algo muito importante para nós, porque é aqui na casa do Senhor que nós juntos louvamos a Deus e nos estimulamos ao amor e às boas obras, como diz Hebreus capítulo 10, verso 25. É importante estarmos juntos aqui, porque eu tenho bênçãos que recebi e eu vou louvar a Deus por essas bênçãos, mas aí eu olho para você e sei que Deus também te abençoou. E aí, juntando os seus motivos com os meus motivos, nós louvamos a Deus, nós bendizemos o nome do Senhor e assim nos estimulamos a continuar louvando ao Senhor, a continuarmos juntos aqui na casa do Senhor, buscando a Deus e adorando a Ele. Isso é muito importante. Por isso que um crente, quando ele se desvia, se afasta da igreja, a tendência dele é esfriar cada vez mais. É endurecer o seu coração cada vez mais. É ficar cada vez mais insensível ao pecado. E cada vez mais preso nas garras do pecado. A vida em comunidade, ela é essencial para a nossa sobrevivência como servos de Deus. Mas quais foram os feitos que Davi recordou? Quais foram os feitos de Deus que Davi recordou neste salmo? E aí nós vemos que neste salmo, Davi recorda dos feitos de Deus para com Israel, quando Israel saiu do Egito. Narrado ali nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a saída de Israel do Egito. Quando Deus manda Moisés ali no deserto, fabricar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus com o seu povo. Não era um objeto de culto. Eles não adoravam a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, toda vez que um israelita olhava para a Arca da Aliança, isso lhe remetia à certeza de que Deus estava presente com eles. Eles nunca adoraram a Arca. Eles nunca adoraram a Arca da Aliança. Eles a tinham como um objeto que lembrava a presença de Deus com eles. Era o símbolo da presença de Deus na vida deles. Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, a vara de Arão também estava ali junto, um exemplar do maná foi guardado ali dentro. Era um objeto muito importante para a vida de Israel, para o povo de Israel. E se você abrir a sua Bíblia comigo, abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Números, capítulo 10, verso 35, Números 10, 35 e 36.
É importante você entender o que acontece aqui em Números 10, 35 e 36, para você entender o Salmo 68. Quando o povo de Israel estava acampado, e Deus ordenava então que o povo levantasse acampamento e seguisse adiante, seguisse marchando, ou quando o povo era chamado para a guerra e o povo de Israel deveria ir para a guerra, a Arca da Aliança era levada à frente do exército, mostrando que Deus estava com eles ali na hora da guerra para enfrentar o inimigo. Mas veja bem, no momento em que eles levantavam, os sacerdotes, 4 sacerdotes, um em cada lado da arca, um em cada canto, pegava a arca por varais, né? Haviam uns varais compridos, que passados dentro das argolas, na lateral da arca, e eles colocavam ela sobre os ombros. Então, no momento em que os sacerdotes levantavam a arca do chão, Moisés dizia as seguintes palavras. Partindo a arca, Moisés dizia, no momento em que eles levantavam a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Depois, quando a arca da aliança era baixada ao chão, depois que terminava a guerra, ou depois que terminava o trajeto deles ali, ao descer a arca, e quando pousava a arca, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Então, levantando a arca, Moisés dizia, quando eles levantavam a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Agora, observe como ele começa o Salmo 68. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Olha o verso 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim os dispersas, tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. O Senhor é o seu nome. Exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos. As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Semana que vem nós continuamos a partir do verso 15. Bem, olhando para este salmo, nós vemos, e eu quero tomar as palavras finais dele,
se você olhar lá no último versículo, a última frase, Davi encerra dizendo: bendito seja Deus. E como nós temos falado sobre o louvor de um coração agradecido, eu quero tomar essas palavras finais, bendito seja Deus, como o tema deste salmo, como o tema deste sermão. Bendito seja Deus. E hoje nós veremos duas características, duas qualidades do caráter de Deus, pelas quais ele deve ser louvado, deve ser bendito. As outras duas veremos semana que vem. A primeira delas, por que Deus deve ser bendito? Em primeiro lugar, ele é o Deus presente. Do verso 1 ao verso 10, nós vemos a presença de Deus com o seu povo. Da mesma forma que está registrado lá em Números, capítulo 10, verso 35, Davi inicia esse salmo dizendo: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, da sua presença fogem os que o aborrecem. Davi, trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém, no momento em que eles pegam a arca, ao levantar a arca do chão, Davi lembrou o que Moisés fazia quando a arca era levantada. E ele diz exatamente as mesmas palavras que Moisés dizia. E naquele momento, Davi, ou um sacerdote ali, dizia: levanta-se o Senhor, e os inimigos fugirão da sua presença. Deus presente com o seu povo. Deus cuida dos que lhe pertencem. Deus está à frente da sua igreja. Deus está à frente do seu povo. Há pouco nós ouvimos a nossa irmã Maiara trazer para nós tristes notícias de irmãos, de pessoas que estão dando a sua vida para cuidar de outras pessoas lá no norte da África, e estão sendo presas, outros assassinados, perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Mas sabe, irmãos, ainda que nós fiquemos tristes com isso, e até mesmo uma certa revolta parece brotar em nosso coração, nós não devemos nos esquecer, Deus está presente com eles lá, e Deus vingará os inimigos, os que o aborrecem. Aqui o verbo aborrecer, literalmente, Moisés disse, os que odeiam a Deus. Nós precisamos entender que o homem natural, o homem não convertido, ele odeia a Deus. Que é isso, pastor? Conheço muita gente que não é crente e que gosta de Deus. As pessoas odeiam a Deus. As pessoas que não são salvas em Cristo, que não receberam um novo coração, elas odeiam a Deus, porque tudo que está na palavra de Deus ofende essas pessoas. Por isso que a palavra de Deus, ela é odiada, ela é perseguida. As igrejas de Cristo têm sido perseguidas. Por quê? Porque o homem odeia a palavra de Deus. E ele só passa a amar a Deus no momento em que ele for transformado por Deus. Mas nós não devemos nos iludir em relação ao mundo. O mundo odeia a Deus. E Jesus mesmo disse isso. E falou para nós: se odiaram a mim, não esperem ser amados pelo mundo, eles vos odiarão também, pois me odiaram. Mas nós devemos entender que quando Deus se levanta, e Deus está presente, aqui ele se levanta no sentido de que ele vai agir e ele está agindo. E Davi recorda esse momento importante na vida do povo de Israel. E Davi recordando que Deus, ao levantar-se, ele desbaratava os inimigos. Davi pensou o mesmo. Eu sei que o mesmo Deus que agiu lá com Moisés é o mesmo que age hoje aqui comigo. E nós devemos olhar para Davi e dizer: o mesmo Deus que agiu na vida de Davi também está agindo em nosso meio. No verso 2 ele diz: como se dissipa a fumaça, e ele usa aqui algumas figuras da fumaça, da cera diante do fogo. Assim, à presença de Deus perecem os iníquos.
O homem, por mais arrogante que ele seja, por mais poderoso que ele seja, diante de Deus ele é fumaça, diante de Deus ele é como uma cera se derretendo diante do calor do fogo. Ninguém pode resistir a Deus. Ninguém pode resistir a Deus. Quando Deus quer agir, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer agir, quando Deus quer salvar um coração, quando Deus quer julgar um coração, ninguém o segura, ninguém o detém. É loucura o homem achar que pode fazer alguma coisa, é loucura o homem achar que ele pode deter Deus. A história está repleta de homens que falaram essa asneira, que pensaram que poderiam acabar com a fé em Deus, poderiam acabar com Deus, tirar Deus da memória do homem. E hoje, esses homens sequer são lembrados. Se são lembrados pela besteira que falaram. Mas eles é quem desapareceram. A maior tolice e ilusão que o pecador pode ter é pensar que ele pode fugir da ira de Deus. No verso 3, os justos, porém, se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Os justos folgam de alegria na presença do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor têm verdadeira alegria no Senhor. Mas aqueles que fogem da presença de Deus, ou aqueles que se rebelam contra Deus, haverão de ser desbaratados. Haverão de desaparecer como neblina, como se dissipa neblina no calor do sol, ou como a cera se derrete diante do calor. É impossível o pecador resistir o poder de Deus. O pecador não pode fugir e nem se esconder de Deus e do seu olhar. O olhar de Deus, ao mesmo tempo em que desbarata os seus inimigos, também repousa sobre os filhos dele e os enche de alegria e os faz felizes de verdade. Eu pergunto a você, o olhar de Deus na sua vida tem sido como? Tem sido o olhar daquele que está vigiando as suas ações para pesar a mão sobre você? Ou você, na presença de Deus, o olhar de Deus para você traz alegria? Você se sente feliz na presença de Deus porque sabe que o olhar dele por você é um olhar de amor, porque você está em Cristo Jesus. A certeza da presença de Deus no coração daqueles que são verdadeiramente filhos dele, os faz fugirem do pecado e exultarem de alegria diante dele. O pecador foge de Deus para ficar com o pecado. O filho de Deus foge do pecado para ficar com Deus. Prosseguindo, no verso 4, ninguém é como Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ninguém tem a sua glória e majestade. No verso 4 nós lemos: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exultai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Este versículo está mostrando para nós quem é Deus. Ele está acima de todos, está acima de tudo e de todos. Abaixo de Deus está toda a criação. E a criação deve responder a Deus com louvor, bendizer o nome do Senhor, adorar o Senhor. Ele é o grande Deus, é o grande e eterno Deus, o grande e majestoso Deus que cavalga as nuvens. Nuvem sempre, no sentido figurado, sempre nas Escrituras, é sinônimo da glória de Deus. Aqui, quando Davi está falando que Deus cavalga as nuvens, por favor, não imagine isso literalmente, não cometa esse pecado.
É até um pecado isso. A ideia que Davi está nos transmitindo aqui é de que Deus, na sua glória, ele está envolto pela sua glória. E todas as vezes que Deus se manifestou no Antigo Testamento, a gente sempre vê as nuvens, né? Fumaça e nuvens ali circundando as pessoas que estavam presenciando aquela cena, como Moisés no topo do Sinai. A Bíblia fala que Jesus voltará em glória entre as nuvens. Então as nuvens sempre são sinônimos da glória de Deus. E é isso que Davi está dizendo aqui. Ele é o Deus glorioso. Ele é o Deus, o alto e sublime, como nós lemos há pouco na liturgia. Ele é o alto e sublime, que habita o alto e sublime lugar, mas também habita com contrito e abatido de espírito. E olha o que Davi diz de Deus no verso 5. Ele é quem? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Aquele que habita a glória eterna, a santa morada, é aquele que também é pai dos órfãos e juiz das viúvas. O órfão e a viúva sempre são, na Bíblia, figuras de pessoas desprotegidas, pessoas desamparadas. Não por Deus. Não por Deus. Deus é quem julga a causa dos mais humildes. Ele é pai dos órfãos. Os órfãos, então, não são órfãos, porque eles têm um pai. E esse pai é Deus. As viúvas, não tem ninguém por si? Não tem, tem Deus. Deus é o juiz delas. Deus é o juiz delas. Tanto é que Jesus conta uma parábola do juiz iníquo. E uma viúva foi pedir para que ele julgasse a causa dela. Pensando aqui nesse versículo. Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Mas não para aí. No verso 6 diz que ele faz com que o solitário more em família. Ele olha para o solitário, para o desamparado, e da sua santa morada ele cuida dos órfãos, cuida das viúvas, mas também faz com que o solitário tenha o bem mais precioso que um homem pode ter. Uma família. Ele também faz com que os escravos que cuidam da propriedade dos outros agora tenham as suas propriedades. Tira os cativos para a prosperidade. Dá para eles prosperidade, dá para eles condições deles sustentarem a si mesmos. Eu vou dizer uma frase aqui, aproveitando o momento político que nós estamos vivendo. Deus não distribui renda. Deus distribui riquezas. Deus não faz distribuição de renda. Ele não divide renda com as pessoas. Pelo contrário. Ele dá a cada um o que cada um precisa. Ele dá riquezas a cada um. Eu digo isso, não pense que o seu pastor abraçou a teologia da prosperidade, porque eu não fiz isso, não cheguei a esse grau de loucura, pode ter certeza. E nem abracei também loucuras como marxismo, ou comunismo, ou socialismo. Não perco tempo com idiotices. Mas entenda uma coisa, Deus abençoa abundantemente aqueles que nele confiam. Aqueles que depositam a sua esperança em Deus, confiam em Deus e vivem para glorificar a Deus, não lhes faltará nada. Não estou dizendo que você vai sair daqui rico, que Deus vai fazer você ficar podre de rico e vai sair daqui com fortunas. Não. O que eu estou dizendo é que não lhe faltará o necessário para ter uma vida digna, uma vida para glorificar o nome do Senhor. E nós precisamos aprender a fazer a oração do escritor de Provérbios. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Não me des a pobreza para que empobrecido venha roubar e envergonhar o teu nome, nem a riqueza para que ensoberbecido me esqueça de ti.
Dá-me o que for necessário para cada dia, o pão nosso de cada dia. Deus cuida, Deus ampara, Deus protege. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus presente. É o Deus que está com o seu povo. É o Deus que habita com o seu povo. E onde Deus se faz presente, aliás, em todo lugar, mas quando Deus manifesta a sua presença, grandes coisas a gente vê. O povo de Israel viu a terra tremer. Ao saíres, ó Deus, à frente do seu povo, verso 7, ao avançares pelo deserto, o que aconteceu? A terra tremeu, os céus gotejaram. Espera aí, deserto, chuva, sim. Deus pode fazer isso e Deus faz isso. Deus reverte situações inóspitas como um deserto e traz vida. E traz vida onde existia morte. A presença de Deus, o próprio Sinai se abalou. A presença de Deus, na presença de Deus, do Deus de Israel. A montanha do Sinai tremeu quando Deus manifestou-se ali a Moisés. Um terremoto abalou a terra, a presença de Deus. Deus agindo ali. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando ela estava exausta, tu a restabeleceste. Olha como Deus é maravilhoso. Quando a gente se encontra abatido, quando a gente se encontra exausto, extenuado, Deus vem e restabelece a nossa força. O povo de Israel viu isso várias vezes. Deus restabelecendo-lhes a força, Deus fortalecendo-lhes a vida no meio daquela situação tão inóspita. Por quê? Porque Deus está presente. Deus é presente com o seu povo, com aqueles que o adoram, com aqueles que bendizem o seu nome, com aqueles que o amam. Novamente, imaginemos Davi aqui, juntamente com os sacerdotes, ali preparando-se para seguir a procissão, levando a arca para Jerusalém. Vamos imaginar a cena aqui. Então, Davi, recordando o que aconteceu a Israel, lá nos dias de Moisés, Davi começa a marchar com o povo. Senhor, quando o Senhor se levantou, a terra tremeu. Quando Israel entrou no deserto, o Senhor fez o deserto, fez chover no deserto, trouxe vida no deserto. Por onde o Senhor passou, o Senhor fez grandes feitos. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, tudo isso aconteceu. E nós lembramos também de Moisés, quando Deus falou: Moisés, eu não vou mais à frente do povo. E Moisés intercede pelo povo, pede perdão a Deus, pede perdão pelo povo. Senhor, se o Senhor não for, eu não saio daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Tem misericórdia de nós. Sabe, irmãos, nós não devemos querer fazer nada na nossa vida se Deus não for conosco, se Deus não for à nossa frente. Tudo que você for fazer na sua vida, todos os empreendimentos, todas as decisões que você for tomar, tenha certeza de que Deus está à sua frente. Tenha certeza de que você está seguindo a Deus e não Deus te acompanhando. A gente sempre fala isso, né? Alguém vai se despedir, tchau, vai com Deus, né? Deus te acompanhe. Quem tem que acompanhar quem? Não é Deus que tem que me acompanhar, sou eu que tenho que acompanhar Deus. Sou eu que tenho que andar atrás de Deus, não Deus andar atrás de mim. Porque se eu estiver seguindo a Deus, se Deus estiver à minha frente e eu seguindo a Deus, vai ter vida por onde eu for. Deserto, vai ter chuva. Vai ter vida. Inimigos que se levantarem contra mim serão derrubados. Por quê? Porque eles não estão vindo contra mim, embora eles pensem assim, mas eles estão vindo contra Deus. E é Deus quem guerreia as nossas batalhas. Se Deus estiver à nossa frente e nós estivermos seguindo a Deus, é vitória garantida.
E Jesus vem e nos diz, se alguém quer vir, como? Após mim. Negue-se a si mesmo, preste atenção, não siga a Deus pensando, então é isso, pastor, eu tenho que seguir a Deus, porque se eu seguir a Deus, eu vou ter dinheiro no bolso. Se eu seguir a Deus, eu vou estar rico. Se eu seguir a Deus, eu vou ser curado das enfermidades. Se eu seguir a Deus, eu vou conseguir fazer a viagem dos meus sonhos. Não é isso que eu estou te ensinando aqui. Eu estou lembrando você do que Cristo disse. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. No momento em que você decidir seguir a Deus, no momento em que você pedir a Deus, Senhor, vá à minha frente, e eu vou seguir o Senhor. No momento em que você disser isso, você também tem que dizer, Senhor, não sou eu que tenho que aparecer, não é a minha vontade que tem que ser feita, não é o meu desejo que tem que ser realizado. Senhor, eu quero seguir o Senhor para saber como glorificar o Senhor, como exaltar o Senhor. Eu quero seguir ao Senhor porque eu quero estar perto do Senhor. Tem muita gente buscando a Deus pelas motivações mais variadas. Tem muita gente buscando a Deus por causa das bênçãos do Senhor, mas não por causa do Senhor das bênçãos. Bem, que bom que você está buscando a bênção do Senhor. Pior é aquele que vai buscar a bênção, ou vai buscar um benefício em caminhos tortuosos, em ilusões do inimigo. Mas entenda, não busque a Deus por causa das bênçãos que Ele tem para te dar. Busque a Deus por causa de Deus, porque Ele é a maior bênção que você pode ter. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, diz o salmista. Deus é o bem maior do nosso coração. Senhor, se o Senhor for à nossa frente, nós seguiremos o Senhor. Nós iremos para onde o Senhor for. E onde quer que o Senhor vá, nós estaremos com o Senhor. Nós iremos com o Senhor. Porque não importa se é em casa, como diz o nosso hinário, né, o nosso hino, é em casa ou gruta, boa ou ruim, não importa. É céu com Cristo em mim. Eu quero seguir o Senhor. E diz o verso 10, e aí habitou a tua grei, né, o teu povo. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Em quem ou de quem você tem buscado socorro nas suas necessidades? Deus aprovisiona, Deus abençoa, Deus sustenta os necessitados. Em quem você tem buscado isso? Em quem você tem depositado a esperança de socorro? Semana que vem vamos decidir quem será o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Seja quem for, ele não vai salvar o Brasil. Seja quem for. É claro que tem um que é melhor que o outro. Eu vou parar por aqui porque eu não vou dizer quem você tem que votar. Você vota em quem que você quiser votar, em quem que você acha que você deve votar. Mas tem um que é melhor que o outro, pode ter certeza disso. E bem melhor. Mas entenda uma coisa. Quem vai sustentar a sua vida é Deus. Quem sustenta a sua vida é Deus. Quem supre as suas necessidades é Deus. Quem tem de ser louvado na sua vida é Deus. Quem tem de ser adorado é Deus. Veja como Ele cuida daqueles que são os necessitados. Os órfãos, as viúvas, o escravo, o humilde de coração. Porque não pense você que aqui está falando de
posição social, tá? Tem uma idiotice sendo pregada por aí chamada teologia da missão integral. Eu faço questão de dizer que aquilo ali é um engodo. Porque é marxismo com vestes de cristianismo. E essa teologia da missão integral diz justamente isso. Nós temos que olhar para o pobre, porque o pobre é o alvo de Deus. Preste atenção, eu conheço muito pobre arrogante. Eu conheço muito pobre orgulhoso. Eu conheço muito pobre teimoso. Conheço muito pobre que é pobre não só no bolso, mas é pobre no caráter. E Deus não atende pessoas assim. Aqui o salmista está descrevendo muito mais do que a condição social. Ele está descrevendo a condição espiritual. Ele está descrevendo a condição de um coração. E um coração contrito e compungido na presença do Senhor não será desprezado por Ele, seja o coração de um escravo ou seja o coração de um rei. Da mesma forma que Deus não atenderá um coração arrogante, seja ele pobre materialmente, não tenha onde cair morto, ou seja ele um milionário que acha que pode comprar tudo, inclusive a graça de Deus. Jamais serão aceitos por Ele. Tem muito pobre arrogante. Ontem mesmo eu tive uma situação aqui na porta da igreja. Havíamos encerrado o evangelismo com as nossas crianças, né, a tarde da alegria. E estávamos ali aguardando para alguns irmãos irem embora, então eu estava ali esperando. Passou um rapaz bêbado. E eu já acho um milagre um bêbado conseguir acertar a porta de uma igreja, né? É mais fácil ele acertar a porta do próximo boteco do que a igreja. Então a gente tem que olhar com amor por essas pessoas, mas a gente não pode fazer vistas grossas ao pecado dele. E aí então ele veio pedindo ajuda, mas a ajuda tinha que ser a ajuda que ele queria. E eu falei, não, essa ajuda eu não vou te dar não. Se você quer ajuda, a ajuda que eu vou te dar é essa aqui, porque é essa que você está precisando. Não, essa eu não quero, ele queria dinheiro. Não dou, dinheiro não. Se você quiser, eu ponho você no carro, te levo e ponho lá onde você quer ir. Só que você vai ter que esperar um pouco, porque eu não posso deixar aqui essas irmãs sozinhas aqui. Não, mas tem que ser agora. Agora eu não posso. O que é isso? O que é isso? Arrogância. Você tem que fazer o que eu quero e agora e pronto, acabou. Tem que ser do meu jeito. Se ele tivesse chegado aqui e pedido, não, por favor, dá para você me ajudar? Sim, eu posso fazer isso. Tudo bem, mas só posso fazer daqui a pouco. Pode ser, não, tudo bem, eu espero. A gente se quebranta. A gente fica com dó e ajuda, não é mesmo? Mas o sujeito vem com arrogância. E quando a gente faz o mesmo com Deus? A gente pede, a gente quer e Deus não dá, porque Ele sabe que aquilo não é o melhor. E nem é a vontade dele para a nossa vida, mas a gente quer, e se ele não dá, aí a gente reclama. Não, pastor, jamais eu vou blasfemar contra Deus. Sabe uma forma de blasfêmia muito sutil? Murmuração. Quando você fica reclamando da condição que você tem, em vez de confiar em Deus. Pense nisso. Deus está presente. Deus cuida de você. Ele vai dar a você o que você precisa. Ele vai dar a você o necessário. E entenda, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Deus prometeu o pão de cada dia. O pudim, se Ele quiser dar. Mas se porventura vier o pudim para a sua vida, pode ter certeza. É para você repartir com o outro.
é para você repartir com o outro. É para você ser bênção na vida do outro. E ajudar o outro. Não retenha a bênção só para você. A bênção tem de ser compartilhada. Bênção que você retém, você perde. Confie no Senhor. Eu disse que eu iria mostrar 2 características de Deus hoje. Não, vou ficar somente nessa. Semana que vem nós continuamos. E se for preciso mais um domingo, a gente continua, não tem problema. Domingo que vem nós veremos o versículo 11 a 14, versículo 11 em diante. Mas eu quero que você entenda isso. Deus está presente. E ao invés de dizer vá com Deus, ou que Deus te acompanhe, diga vá com Deus. Siga a Deus. Já contei essa história aqui, vou contar novamente, rapidamente. Na última conferência de aconselhamento bíblico que nós participamos, minha esposa comprou um livro do pastor Deepak Reju. Ele é um indiano naturalizado nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro. E a minha esposa comprou e disse, já que o autor está aqui, eu vou pedir a dedicatória dele. E ela foi pedir uma dedicatória. Obviamente, ele escreveu em inglês. E o nosso inglês é The Books on the Table. Então, né, uma tristeza. Né? Aí a Janaína deu para a Ana Cristina, nossa filha, ler. E a tradução, mais ou menos, seria assim. Que Deus te abençoe até que você esteja debaixo da autoridade dele, até que você esteja submissa a ele. E a gente precisa dizer isso para o pecador. Que Deus te abençoe até que você esteja submisso a ele. Porque saiu da presença de Deus, saiu da submissão a Deus, o que virá sobre você será terrível. A presença de Deus em nossa vida. Os inimigos são desbaratados. A vida surge no deserto. O amparo de Deus é presente. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E tudo isso Ele faz porque Ele é o Deus presente, presente com a sua graça. Que Deus assim nos abençoe. E que possamos viver para a glória de Deus o tempo todo. Amém.